Lembra que quando Deus tirou o povo do Egito, ele colocou uma nuvem para guiar o povo? Sim. Mas quando os magos foram encontrar com Jesus, Deus colocou uma estrela. A nuvem fica onde? Uau. No céu. E a estrela? Também no céu. Ou seja, então não é a terra que dá direção para o céu. É o céu que dá direção. A nuvem guiava o povo e a estrela guiava os magos. Ou seja, você não pode dar um passo e o céu te dá a direção. O céu não erra. A única diferença é que a nuvem levou o povo a um lugar. A estrela levou os magos a uma pessoa. A nuvem levou o povo à terra prometida. A estrela levou os magos ao prometido. Então Deus não vai ficar preocupado se você se tornar uma estrela. Contando que você use o seu brilho para levar pessoas a Cristo, é isso que importa. Você já percebeu que você só pode abrir a mão para colher se você abrir a mão para semear? Uau. Porque as pessoas querem abrir a mão para colher, mas não querem abrir a mão para semear. Por quê? A colheita só vem quando a semente vai, mano. Deus não pode entregar uma colheita na sua mão se você não libera a semente para ele. A Bíblia diz que Ana entregou um filho para Deus, Samuel. Deus foi lá e devolveu 5 para ela. Uma semente cabe na sua mão, mas uma colheita não cabe nas duas. Porque a colheita é maior do que a semente. Mas qual é o problema? É que Deus não coloca a semente no prato de ninguém. Toda vez que você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Sabe o menino dos 5 pães? Sabe por que aquele menino não comeu aqueles pães? Por quê? Por 2 pontos. Primeiro, aqueles pães não eram pães, eram sementes. Semente você não come, semente você planta. Ele entregou 5 pães e Jesus devolveu 12 cestos, mano. Meu Deus. E segundo, por que ele não comeu aqueles pães? Porque na oração dominical está escrito o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. O pão nosso. Por que o menino não comeu o pão? Porque ele entendeu, o pão não é meu. É nosso. Porque quem não sabe compartilhar o pão também não vai saber compartilhar o pai. Quem não sabe compartilhar o pão, não sabe compartilhar Não vai saber compartilhar o pai. Porque o pão tá embaixo e o pai tá em cima. Jesus não começou falando do pão nosso. Ele começou falando do pai nosso. Porque o segredo não é ter o pão, o segredo é ter o pai. Uou. Você tá aí? O pão tá embaixo e o pai tá em cima. O pão é a provisão e o pai é o provedor, irmão. Qual o problema? Agora talvez alguém vai ficar chateado, mas lá vai. É que todas as vezes que você entra na religião, a primeira coisa que a religião te apresenta é um Deus. Sim. Mas toda vez que você conhece o filho, a primeira pessoa que te revela é um pai. E qual a diferença de ter Deus como Deus e ter Deus como pai? Quando você tem Deus como Deus, você sacrifica. Quando você tem Deus como pai, você obedece. Um escravo só tem direito à herança. O escravo só tem direito à liberdade. Melhor dizendo, escravo luta pela liberdade. O filho não, ele já é livre. O filho tem uma coisa que o escravo não tem, a herança. Só que o pai quer deixar algo maior do que a herança, o legado. E qual a diferença da herança pro legado? Que a herança é o que você deixa para alguém e o legado é o que você deixa em alguém. Pode roubar a sua herança, irmão. Rapidinho, você já percebeu que as pessoas brigam pela herança? Sim. Você percebeu? Não tem morte na sua família por causa de herança, mas você nunca vai ver ninguém brigar pelo legado. Porque legado é algo interno, irmão. Entende? A herança pode ser palpável, mas o legado é algo interno. É algo do lado de dentro. As pessoas brigam pelo lado de fora, mas o segredo não está do lado de fora. O segredo sempre está do lado de dentro. Jesus falou, não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer. A comida vem de fora para dentro. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de beber. A água vem de fora para dentro. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de vestir. A roupa está do lado de fora. Mas ele falou, mas buscar primeiro o reino. É o que está do lado de dentro. Tá lá de dentro. Aí ele falou, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual o problema da igreja brasileira? Que ao invés de buscar o reino, está buscando o acréscimo. Uau. O poder não está no acréscimo, o poder está no reino. E as demais coisas, a gente dá título para as coisas, né? Sim, e riqueza, Deus, Jesus chamou de coisas. E as demais coisas. Não serão acrescentadas. Ele não deu título, ele chamou de coisa. Porque o que você está dando título, ele chama de coisa, mano. Porque para ele, a riqueza maior não é ter dinheiro. Uau. A riqueza é... Agora... A riqueza maior não é ter dinheiro, porque as pessoas confundem prosperidade com dinheiro. Dinheiro é somente uma área da prosperidade, não é o tudo.
Prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é ter tudo. Que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Que adianta você ter dinheiro e não ter um bom casamento? Que vocês não estão aqui. Entende? Prosperidade é um complô, é tudo. Jesus, quando chamou os discípulos, o único discípulo que deu trabalho para Jesus foi o único discípulo que tinha um cargo. O único que deu trabalho pra Jesus foi o que tinha um cargo. Foi o único que tinha um cargo, foi o que mais deu trabalho. Por quê? Ah, essa é boa. Porque as igrejas que mais crescem não são as igrejas que têm funcionários, são as igrejas que têm voluntários. Pegou, Tom? Qual a diferença dos funcionários para os voluntários? Que funcionário faz pelo dever. Funcionário faz pelo que vem. O voluntário faz pelo coração. Porque Deus não te chamou para ser visto, Ele te chamou para um serviço. Serviço. Uau. Porque toda vez que você aparece, Deus esconde. Toda vez que você esconde, Deus aparece. Líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. O Judas era o único que tinha um cargo. Só que Jesus não prometeu salário. Então ele começou a roubar de Jesus. Talvez ele estava tirando o salário dele. Já que ele não vai me pagar, então deixa eu tirar o que é meu aqui. Só que ele achou que o dinheiro que ele estava tirando para ele ia deixar ele rico. Mas quando ele vendeu Jesus, descobriu que ele ficou pobre. Ele descobriu que ficou tão pobre que ele tentou devolver o dinheiro, porque ele descobriu que a maior riqueza não era o dinheiro. Uau. Ele tentou devolver. A maior riqueza era Jesus. E o sacerdote falou: o dinheiro não serve para nada mais. Porque a maior riqueza não é ter tudo, a maior riqueza é ter Jesus. Quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada. Mas quem não tem nada e tem Jesus tem tudo. O problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você, cara. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. A Bíblia diz que a igreja primitiva trazia o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos. Pé fala de governo. Com o passar do tempo foi mudando, do pé foi pro bolso. Do bolso foi pro coração. E do coração foi pra cabeça. E tudo que governa sua cabeça, governa seu coração, governa seu bolso, governa seus pés. Uau. Entende? O problema não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem você, cara. Show. Ou você governa ele ou ele vai te governar. Governa ou seja governado. Se você rasgar uma nota de 50 na frente de algumas pessoas, o coração deles também vão ser partido. Toda moeda que circulava em Israel tinha a cara de César. Tinha o rosto de César. Porque era o Império Romano que subjugava Israel. Então tinha o rosto de César. Aí Jesus falou: dá a César o que é de César. Tinha o rosto de César. As moedas tinham o rosto dele. Aonde as moedas circulavam tinha. Por quê? Representava César. Por que nós somos comprados pelo sangue e não pelo dinheiro? Porque nós somos a imagem, semelhança de Cristo. Então onde nós vamos, nós não representamos a imagem do império, representamos a imagem do reino. Somos a imagem de Deus.